eu sou a apóstola Valdirene Ferreira. Vamos a mais uma palavra de vida e de edificação, palavra do coração do Pai para você, para uma transformação, que ela possa gerar um impacto de transformação extraordinária na tua vida, assim como tem feito na nossa. Mas não posso deixar de lembrar você, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, para que possamos ampliar essa rede de conhecimento, da palavra do Senhor. Queridos, eu gostaria de compartilhar hoje um assunto muito importante, muito poderoso, e que muitos têm vivido, têm atravessado. Quem não passou, certamente vai passar, e muitos estão atravessando, e não acontece só uma vez na nossa trajetória da vida. Logo, a gente precisa aprender a lidar com isso, Eu quero falar um pouco sobre crise existencial. Crise existencial. Tempos de crise, direcionada à nossa existência. Quem nunca se perguntou, para que eu nasci? Por que eu estou nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? O que eu ainda tenho que fazer? Sabe por quê? Porque quando ainda não encontramos o propósito, a vida parece não ter sentido. Mas quando começamos a nos alinhar com o propósito, tudo começa a fazer sentido. Mas nessa trajetória de viver um propósito, nós seremos muito provados, nós seremos muito tratados, a nossa estrutura emocional, a nossa mentalidade, muitas vezes religiosa, muitas vezes humana, longe do conhecimento, da revelação e da verdade de Deus, muitas vezes manipulada. Então, não basta só reconhecer um propósito, mas precisamos que o Espírito Santo nos prepare para viver esse propósito. E ainda assim, nós teremos lutas pelo caminho. Como lidar com isso? Como lidar com o imprevisto? Como lidar com a decepção? Como lidar com a desconstrução de uma projeção, de um foco, quando você faz tudo o que podia ter feito e não chegou no foco que você queria, não chegou no resultado que você almejava, como se comportar, como reagir. Então não é uma coisa fácil. E um dos grandes profetas, homem de Deus, que a Bíblia registra, passou por uma crise existencial muito grande, muito profunda. E eu queria compartilhar um pouco disso com você. No capítulo de número 19, de 1 Reis, a Bíblia vai falar sobre Acabe, Jezabel e Elias. Um momento de grande angústia para Elias, porque no capítulo de número 18, Elias, ele passa pelo grande combate com os profetas de Baal, pelo grande desafio, onde ele se coloca com uma voz profética, onde ele chama os profetas de Baal para o combate, para o desafio, onde ele traz estratégias, ele desafia o mundo espiritual. Ninguém tomaria a postura que Elias tomou, descrita aqui no capítulo de número 18, onde ele traz a realidade do poder de Deus, da manifestação de Deus através do fogo, onde ele chama a presença de Deus para se manifestar naquele ambiente, para aquelas pessoas. Então havia
uma projeção de uma resposta muito poderosa, de mudança, de transformação a partir do momento em que Deus se manifestasse. Acreditamos dessa maneira, porque Ele dá tudo de si para que aquilo acontecesse. Foi um combate muito grande, foi um combate muito forte. Nós percebemos aqui que Ele deposita toda a sua esperança, toda a sua fé, para que uma resposta grande no meio daquele povo acontecesse. E assim Ele fez. No versículo de número 36 diz o seguinte: aconteceu, pois, que oferecendo a sua oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que, olha o propósito, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que se fizeste tornar ao seu coração para trás. Então havia uma projeção no coração dele de que aquele povo reconhecesse Deus, se rendesse e adorasse a Deus. Esse era o propósito maior do desafio para Elias. E então caiu o fogo do Senhor e os consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, no lago ali. E o que vendo todo este povo caiu sobre o seu rosto e disse: se o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Queridos, a projeção dele acontece com uma parte do povo que começa a reconhecer, e então vem a destruição dos profetas de Baal. Então parecia que agora ele tinha alcançado a sua projeção, o povo gritava só o Senhor é Deus, os profetas de Baal tinham perecido, Deus estava sendo glorificado. Então acabou o combate, agora é um tempo de vitória, agora é um tempo de bênção. Quando chega ele à realidade do capítulo 19, onde Acabe faz saber a Jezabel tudo o que ele tinha feito. E agora, qual o posicionamento de Jezabel? De ataque. Qual o posicionamento de Jezabel? De perseguição. Versículo 2 do capítulo 19. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ela está dizendo: Elias, não acabou o combate. Não acabou. Eu agora vou te perseguir. E com qual propósito? Vou te matar. Eu vou tirar a sua vida. Ela ameaça tirar a vida de Elias, ela jura, e ela dá o tempo para isso. Então, quando isso chega aos ouvidos de Elias, como ele reage? Por quê? Uma coisa é você dar tudo de si para chegar a um objetivo final, e aí sim contemplar, glorificar, saltar, chegamos ao propósito. E quando você dá tudo de si e se dá conta que não alcançou o propósito desejado e que um nível de guerra, ao invés da vitória proposta, aumentou o nível de guerra, aumentou o ataque, e agora você está vulnerável, já fragilizado, porque você deu tudo de si para o primeiro nível, sem esperar que vinha um segundo nível. E agora o segundo nível está acontecendo, e ainda mais forte, com figuras ainda mais fortes, mais poderosas, representando aqui principados e potestades. Nós estamos falando de níveis de guerra espiritual. Ele sai de um nível para entrar para outro nível, ainda mais forte. Mas agora, como ele está desgastado em todos os sentidos.
Eu acredito muito que esse desgaste tem a ver exatamente com essa resposta, onde o que ele se projetou não acontece na íntegra. Alguém ainda está confrontando ele, alguém ainda está perseguindo ele, alguém ainda está desacreditando da palavra profética que ele traz, e o pior, ainda o ameaça com a ameaça de morte. E então, olha a reação dele. A Bíblia vai dizer aqui: o que vendo ele, levantou-se para escapar com vida e foi-se a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Primeiro ponto, ele começa a deixar pessoas para trás, coisas para trás. Ele se foi ao deserto. Segundo ponto, foi para o deserto. Então ele já começa, deixa o moço para trás. Agora ele vai ao deserto. Ele está procurando o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. O que está sentindo uma pessoa que está pedindo a morte, depois de um nível de combate desse? O que está sentindo essa pessoa? O que está se passando no campo das emoções? O que está se passando na alma dessa pessoa? Frustração, angústia, decepção. Era assim que ele estava. Contudo, ele agora precisava de um refúgio do Senhor. Ele agora precisava ser alcançado pelo Senhor. Ele estava vivendo um tempo de crise existencial. Por que eu lutei tanto? Por que eu me doei tanto? Por que eu investi tanto? Por que eu acreditei tanto? Talvez você esteja também vivendo esse momento de frustração depois de ter se doado tanto por uma família e não viu o resultado que você esperava, de ter se doado tanto por alguém, de ter se doado tanto por uma obra, por um ministério, por uma causa, e de repente você vê o que parecia um fim de êxito, de conquista, de alegria, se transforma ainda em algo pior, em algo mais difícil, em mais tristeza, mais perseguição, mais frustração. Talvez você esteja também desejando a mesma coisa. Mas eu vim dizer para você que o doador da vida se manifestou em carne, foi a cruz do Calvário, para também resgatar e trazer a vida de Deus. Não fique dentro dessa caverna. Nós sabemos que Elias, após aí, ele entrou em uma caverna, aprofundou-se em uma depressão. Não deixe isso acontecer, reaja. Você tem um Deus, ainda que a resposta não tenha sido a que você projetou. Você nasceu com um propósito. O momento não determina o propósito, é só um momento. O tempo que você está vivendo não determina o fim. Tem algo maior para a tua vida. Levante-se, acredite, receba cura onde você estiver. Receba a presença de Deus onde você estiver, receba ânimo, que a mão do Senhor te sustente em todo o tempo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E fique com essa palavra e até a próxima.